2 da tarde, 6 minutos. Vamos acolher João Magalhães, editor de política do Jornal O Dia. Boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Boa tarde, Lívio. Boa tarde a todos os telespectadores do Dia News. Vamos começar os nossos assuntos desta quinta-feira. O vereador pelo PSD de Teresina, Ismael Silva, falou um pouco para a gente sobre a inclusão das atividades religiosas como essenciais aqui na cidade em contexto de pandemia. Vamos acompanhar o que ele disse sobre o assunto. Essa demanda foi uma demanda também apresentada pelos líderes religiosos da cidade de Teresina, dos mais diversos credos religiosos, e a gente apresentou com qual justificativa. Primeiro, a justificativa é legal. Nós temos em âmbito federal esse reconhecimento da atividade religiosa desde 2020. Neste ano de 2021, no mês de janeiro, o governo do estado promulgou, e publicou uma lei que também reconhece essa atividade religiosa como uma atividade essencial, e no âmbito do município nós não poderíamos ir além ou diferente, seguir diferente. As atividades religiosas hoje em Teresina desenvolvem um papel muito importante, um papel social e um papel também espiritual, mas nesse período de pandemia, o que nós temos visto? Nós temos visto as instituições religiosas participando ativamente por meio de doação de cestas básicas, doação de máscara, doação de álcool em gel. Tem essa preocupação das instituições religiosas. O nosso projeto teve a preocupação também de estabelecer que o Poder Executivo poderá, nesse caso, por exemplo, limitar o acesso aos templos no que diz respeito ao quantitativo, estabelecer outras restrições. O que nós não queremos é que os templos sejam totalmente fechados. Por quê? Qual a nossa preocupação? Muita gente nesse período de pandemia tem sofrido com esse problema do isolamento e hoje precisam desse acompanhamento espiritual. Algumas igrejas hoje em Teresina prestam inclusive um acompanhamento psicológico, que é um papel do Estado que acaba ficando deficiente nesse período de pandemia, dada a quantidade de pessoas que têm sofrido com essa problemática, e as igrejas exercem esse papel importante também. Por isso a nossa preocupação de permanecer os templos com as suas portas abertas para atender a população. Ismael tem se destacado, tem olhado para pontos que ninguém costumeiramente estava adequado a se olhar e realmente tem começado a se destacar. Sem dúvida nenhuma, é um parlamentar jovem que ingressou na Câmara Municipal com bandeiras muito linkadas à área social, à área religiosa também, e agora tenta demonstrar serviço apresentando pautas de interesse desses segmentos. Lembrando que Ismael também tem uma atuação voltada na questão do transporte público aqui em Teresina. João Magalhães, vamos agora ao vivo pela internet conversar com o deputado estadual também pelo PSD, Georgiano. Tivemos um pequeno problema de conexão, daqui a pouco nós vamos retomar esse contato para a nossa entrevista ao vivo. Georgiano, tá ok, Jéssica? Pois vamos conversar com o deputado estadual pelo PSD, Georgiano Neto. Deputado, boa tarde para o senhor, seja muito bem-vindo, tudo bem? Bem, boa tarde a todos os telespectadores da TV O Dia. Sempre um prazer poder nos comunicarmos com você agora dessa maneira remota, obedecendo os regimentos sanitários, Claro, deputado, mesmo assim seja muito bem-vindo ao Dia TV. Quero começar lhe perguntando justamente como é que o senhor tem observado a evolução da gestão da pandemia do novo coronavírus com os decretos. Olha, nós estamos entrando num momento delicado novamente. É um momento em que a gente precisa redobrar os cuidados, redobrar a cautela, para poder evitar para evitar o contágio do Covid-19. É uma doença traiçoeira, uma doença que realmente precisa você evitar pegar, porque ela é imprevisível. Cada organismo reage de uma forma, e isso é o que nos preocupa. Tem muita gente assintomática, mas tem pessoas que evoluem de uma maneira grave, como foi o meu caso, inclusive. Deputado, boa tarde para você. Queria lhe perguntar em relação aos trabalhos na Assembleia Legislativa do Piauí. Como é que o senhor defende, se o senhor defende uma adaptação novamente à questão dos trabalhos remotos na Assembleia, como é que o senhor deve se posicionar em relação a isso? Olha, nós recebemos o comunicado do presidente Temístocles de que a partir dessa semana os trabalhos voltariam a ser remotos. É bom que se diga que no ano passado nós tivemos um aproveitamento muito positivo dessa questão remota. É uma contribuição que a Assembleia Legislativa dá também ao Estado do Piauí, principalmente nesse momento crítico, até o decreto que tem validade até dia 7. E após isso, com certeza, a mesa diretora da Assembleia vai sentar e reavaliar essa situação para saber se volta ou não para as atividades presenciais.
Deputado, até o exato momento, as comissões técnicas não foram definidas lá na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. O senhor tem alguma proximidade específica, tem alguma preferência por alguma comissão técnica? Como é que o PSD vai se portar neste assunto lá na casa? Bem, já estive conversando com o próprio presidente Temístocles Filho, com o líder do governo, o deputado Dr. Francisco, na Assembleia Legislativa. E o nosso bloco, eu sou líder do bloco PSD, Cidadania, Republicanos e também o PL, né? Nós conversamos, o partido deve indicar membro nas principais comissões, tanto de Constituição e Justiça, Finanças e também na Administração Pública, e devemos indicar o presidente da Comissão de Infraestrutura, é uma comissão que vai ter um papel relevante, principalmente nesse ano, em que o governo do Estado está tratando sobre um volume muito grande de investimentos com relação ao próprio Piauí, e a Comissão de Infraestrutura vai ter um papel fundamental na fiscalização desses recursos, na execução das obras e, consequentemente, no monitoramento do andamento desses diversos investimentos em todas as regiões do Estado. Deputado, antes de falar efetivamente de 2022, eu queria lhe perguntar sobre 2021 ainda, porque a gente sabe que as regras eleitorais que vão valer para o ano que vem, elas precisam ser aprovadas com um ano de antecedência, portanto, até outubro deste ano. E lá no Congresso Nacional foi criado um grupo de trabalho para analisar a possibilidade de mudanças, né, no novo Código Eleitoral, inclusive discutindo uma possibilidade de retorno, né, de retorno à legislação que permitia a coligação entre partidos. Como é que o senhor acompanha essas discussões em relação às novas regras eleitorais? Embora seja uma discussão em âmbito do Congresso Nacional, o PSD é um partido muito grande lá, inclusive tem um representante aqui no Piauí, no caso, o deputado federal Júlio César. Olha, existe muita especulação com relação a uma mini reforma eleitoral para as eleições de 2022. Eu, particularmente, não acredito no retorno das coligações proporcionais. Eu acredito que permaneça a proibição de coligações proporcionais. O que existe lá no Congresso Nacional, inclusive eu tive recente em Brasília acompanhando o deputado federal Júlio César numa agenda com o presidente nacional do nosso partido, Gilberto Kassab. O que existe é um trabalho, especialmente dos maiores partidos, para que se proíba a participação das sobras dos partidos que não fizeram ao menos um quociente eleitoral. Essa regra passou a vigorar a partir de 2018, vigorou também nestas eleições, mas existe um trabalho de que essa regra não exista para 2022. É a principal mudança que tem se comentado no Congresso Nacional. E o senhor concorda com isso? Eu acredito que sim, Isso dá mais competitividade, né, especialmente aos partidos que fizeram um trabalho mais sólido, um trabalho mais consistente, que formou uma chapa proporcional tanto para a estadual quanto para a federal mais competitiva e viável. Deputado, agora sim, olhando para 2022, muito se fala que o PSD quer indicar o candidato a vice na chapa governista, que seria o nome até do deputado Júlio César, que o senhor poderia ir até disputar uma vaga na Câmara Federal. Como é que o partido está se organizando já de olho nas próximas eleições? Olha, o PSD já está trabalhando em 2022. Claro que 2021 é um ano de muitos desafios, né? Nós temos que superar essa questão da pandemia, da Covid-19. Nós temos também que trabalhar muito pelos municípios piauienses, pela nossa capital Teresina, e é isso que nós temos feito, né? Trabalhar muito, buscar viabilizar esse projeto político para 2022. O PSD saiu de 2020 como o segundo maior partido do Estado, elegemos 40 prefeitos, 28 vice-prefeitos, mais de 360 vereadores, e a expectativa é que o partido possa realmente compor a chapa majoritária. O nome do deputado Júlio César é um grande nome, é um político de história, que tem trabalho não só pelo Piauí, pelo Nordeste e pelo Brasil. E com certeza ele estando na chapa majoritária, em qualquer um dos cargos, dos 3 cargos que vai ter em disputa no próximo ano, com certeza ele soma e soma muito. Que bom. Deputado, muito obrigado pela sua participação, uma excelente tarde para o senhor e volte mais vezes, tá bom? Obrigado. Um grande prazer e muito obrigado pelo convite. Até a próxima. Boa tarde, deputado. Boa tarde.
João Magalhães, PSD quer realmente ter o seu tamanho reconhecido nas próximas eleições? É um partido que se organizou muito em 2020. A gente observa que o partido tinha como meta eleger o maior número possível de prefeitos aqui no estado e conseguiu um número razoável. Mais de 40 gestores municipais e municípios importantes que têm um protagonismo em suas regiões, e isso faz com que a sigla ganhe mais musculatura para discutir, para entrar nessa discussão do processo eleitoral de 2022. Além disso, o partido, como ficou muito claro nessa conversa com o deputado Georgiano, tem um nome de expressão, vamos dizer, estadual. Eu digo de expressão estadual no que diz respeito a uma eleição majoritária, né, no Piauí, mas é claro que o deputado federal Júlio César tem essa expressão nacional, inclusive pela bandeira da questão tributária, pela bandeira do municipalismo, do agronegócio, sem dúvida nenhuma, e é o coordenador da bancada do Nordeste. Portanto, seria, obviamente, o nome dele, o nome que o partido apresenta nessas discussões quando se fala em 2022. João, mas eu gostei da postura de Georgiano, geralmente quando nós questionamos os partidos políticos de que se eles já estão trabalhando de olho em 2022, não é tempo, vamos deixar para depois. Não é pecado, pelo menos na minha concepção, se pensar, se planejar as próximas eleições. Achei bacana a postura de Georgiano Neto em assumir que sim, o PSD já pensa, já se articula e que, é claro, deixou bem claro, já tem o nome de Júlio César como um dos certos a atuar, a se destacar nas próximas eleições. E como ele bem falou, não sabe se ainda qual cargo ele vai disputar, mas que Júlio César está confirmado para 2022. Está. Esse posicionamento é interessante até por uma questão de transparência, né, Lívia? Todo piauiense sabe que se discute política, eleições durante os 4 anos. E a discussão político-eleitoral, ela não influencia, não impede o parlamentar, não impede o gestor público de continuar trabalhando, até porque é uma obrigação sua, trabalhando em prol da população, lutando por mais serviços públicos de qualidade em todas as áreas das gestões, sejam elas municipal ou estadual ou federal. A gente continua falando, na realidade, repercutindo declarações ligadas ao PSD, porque o vereador por Teresina, Renato Berger, revela que a greve do setor do transporte público da capital deve ser resolvida ainda nesta semana. Isso é uma expectativa dele. A prefeitura fez uma proposta e o parlamentar deseja que este assunto seja tratado com o maior desejo de se resolver a questão. Vamos acompanhar o que ele disse sobre o assunto. Não fui eu que articulei, eu conversei com o superintendente da S-Trans e pedi a ele que, como estavam todos aqui, eu conversei com ambas as partes para que houvesse esse entendimento. Então vai haver um entendimento, mas eu não vou participar, né, apenas a S3 com o CETUT, com o representante dos trabalhadores do sistema, né, para que tenha uma solução o mais rápido possível. Então assim, eu não posso lhe dizer o horário porque eu não sei o horário que eles definiram, apenas fiz o contato para que ambos pudessem conversar. Eu acho que pode ser que, se houver, né, bom senso, se houver esse entendimento, a greve pode acabar hoje. É isso que a gente espera. Foi feita uma proposta da prefeitura, uma proposta que eu acho que dá para resolver o problema. É um desejo de todos, João Magalhães, de que essa questão dos transportes seja realmente resolvida. Lembrando que nós temos aqui uma proposta que nos foi revelada na edição de ontem, de uma antecipação de R$1 milhão da Prefeitura para os trabalhadores, para que se cubra plano de saúde e, é claro, também essa questão do ticket de alimentação e repasses mensais para ajudar na manutenção do setor. Esperamos que realmente essa questão se resolva logo. Com certeza, é o principal problema hoje estrutural da cidade de Teresina, a questão da mobilidade e do transporte público, porque ela afeta diretamente trabalhadores do sistema, as empresas que precisam também honrar seus compromissos com os trabalhadores e com a sociedade através da prestação do serviço, e principalmente e obviamente com a população, o usuário do transporte público, que é o principal prejudicado com essa crise que afeta esse setor, e é uma crise estrutural que já se arrasta há alguns anos. O novo prefeito, Dr. Pessoa, falou em apresentar propostas, em apresentar soluções num prazo de 100 dias, o que a gente sabe que é complicado, porque uma grave crise não se resolve de uma hora para outra. Mas, sem dúvida nenhuma, é necessário afunilar as discussões para que, se a gente não tenha já as propostas que vão solucionar, resolver o problema, a gente pelo menos avance na qualidade da prestação do serviço público, o que já vai ajudar e muito a população que depende deste serviço. Informando, não estamos defendendo nenhum dos lados, estamos sempre em favor da população teresinense. E é claro, estamos provocando assim que
Sempre que tivermos oportunidade, aqueles que possam atuar com o intuito de resolver essa questão para que realmente possam se manifestar para trazer uma solução e, é claro, uma melhor prestação de serviço à população, que é quem, no fim das contas, João, paga e consome o serviço. Então, precisa de um serviço a contento. E a Câmara Municipal de Vereadores de Teresina promoveu hoje uma audiência pública para tratar sobre a saúde na gestão da nova onda de contágio do novo coronavírus. Os gestores da saúde pública do estado do Piauí foram convocados também para explicar sobre o fechamento de leitos de UTI Covid. Vamos acompanhar. Número de infectados e óbitos pelo novo coronavírus aumentando em todo o Piauí. Estruturas de saúde sobrecarregadas. Situação detalhada pelos representantes da saúde do estado e da capital. Nesse momento a gente começa a entrar num problema, numa situação crítica, né? O estado do Piauí não diferente de pelo menos 19 estados brasileiros, mas nós possuímos sim, né, esse alerta em relação à taxa de ocupação de leitos, onde mostramos aí que é crítico a situação e que nós precisamos de uma ajuda de toda a população em relação a isso. Se nós formos pegar o estado do Piauí como um todo, a região sul e Teresina, elas estão significativamente bem. O problema é que o meio norte do estado ele não vai bem. Como Teresina é uma referência para qualquer zona do estado, daí Teresina fica comprometida. Mas é nossa obrigação, é nosso dever cooperar com a necessidade que o estado do Piauí tenha como um todo. A audiência pública foi proposta para apresentar os dados, inclusive dos investimentos e da estrutura de saúde disponível para atender os casos e buscar soluções para o sistema. O vereador Dudu, proponente da audiência, disse temer que a situação do Piauí chegue a ficar semelhante ao do que já aconteceu em Manaus. Essa segunda onda está chegando avassaladora. Nós, através dessa audiência aqui, estamos mais uma vez ratificando de que há possibilidade de o sistema de saúde de Teresina e do Piauí está em colapso. Aqui, dito pela Fundação Municipal de Saúde, dito pelo Estado, nós estamos atingindo a capacidade máxima de UTIs que estão em uso. Durante a audiência, a apresentação dos dados. No Piauí, dos 611 leitos clínicos disponíveis, 381 deles estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação de 62,4%. Já os leitos de UTI são 295 disponíveis em todo o estado. 224 deles estão ocupados, representando 75,9%. Já em Teresina, a taxa de ocupação de leitos de UTI já ultrapassa 86%. Os leitos clínicos, 59%. Diante do avanço da doença no estado, o presidente da Fundação Municipal de Saúde avaliou que as aglomerações que aconteceram, principalmente na região norte do estado, acabou sobrecarregando o sistema de saúde da capital. Ele também fez uma avaliação do decreto estipulado pelo governo do estado, que impôs medidas mais restritivas com o objetivo de conter o avanço da doença. Se você quiser conter o avanço da doença, você teria que fechar tudo. É evidente que o governo ele não leva em conta só a situação da saúde, ele leva em conta a situação da economia, ele leva em conta as questões jurídicas. Então a gente oferece ao governo essas informações, ele junta com esses outros setores e daí chega a uma conclusão. O estado também admite que fará reforço nas barreiras sanitárias para conter o avanço da doença. Nós permanecemos com as barreiras sanitárias e fazendo um trabalho localizado, que é isso, é identificarmos onde está maior número de foco, né, em determinadas partes do estado, e vamos exatamente com a ação para que nós possamos combater. Então a avaliação ela é constante, a vigilância ela é 24 horas e todas as medidas como barreiras sanitárias, como busca ativa, neste momento eles estão sendo fortalecidos para que a gente possa diminuir essa cadeia de transmissão. É o questionamento do momento. Por que realmente, quando estamos vivenciando uma segunda onda do contágio do novo coronavírus, temos menos leitos? Sem dúvida nenhuma, é bom lembrar a grave crise da pandemia, agora não só no Piauí, mas em todo o país. Todos os estados, se a gente for acompanhar, está havendo aí esse crescimento gradual, substancial de novos casos, de óbitos e principalmente de internações, que é o que deixa todo o sistema de saúde pressionado. Essa audiência pública, sem dúvida nenhuma, foi essencial para dar
para comentar, para dar essas respostas, principalmente aos parlamentares que cumprem lá o seu papel de fiscalizar as ações do Poder Executivo na área da saúde, seja o Poder Executivo municipal ou estadual. João Magalhães, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde para você, até amanhã, tá bom? Boa tarde, Lívio. Boa tarde a todos. Até amanhã. Política do dia. Ai, política do dia.